A paz do Senhor Jesus. Boa tarde, você homem, você mulher que está ouvindo essa mensagem. Eu gosto sempre de orar e eu quero orar com você. Nos incumbido de estar trazendo uma palavra nessa tarde, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta tarde eu quero louvar o Teu nome, quero engrandecer o Teu nome pela vida dessa mulher, deste homem que vai estar ouvindo a palavra. Que o Senhor venha, Deus, tomar nas Tuas mãos as nossas vidas, que o Senhor venha falar conosco através dessa meditação, Senhor, em nome de Jesus. E a palavra-chave nessa tarde está lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo 6, no verso 19, que vai dizer assim: Acaso não sabeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, que não sois de vós mesmo? Louvado seja Deus. Uma palavra linda, poderosa nesta tarde, que Deus ele vem tratar conosco. E quando meditava nessa palavra, veio logo na minha mente: como você tem cuidado do templo do Senhor? Como você tem feito, o que você tem feito do templo do Senhor? A palavra vai dizer aqui que Paulo, ele vai enfatizar a importância de você cuidar do corpo do Senhor, do Espírito Santo do Senhor, porque o nosso corpo, ele é o templo do Espírito Santo de Deus, que habita em nós. O Espírito Santo, ele habita em nós, e se eu não cuido bem dele, se eu não ando em retidão, se eu não ando conforme a palavra do Senhor, eu estou sujando o Espírito Santo de Deus. Eu estou fazendo dele qualquer coisa, e não é assim. Paulo diz que você é a propriedade exclusiva de Deus. Portanto, você precisa cuidar com zelo daquilo que Deus te deu. O Espírito Santo, ele não vai habitar em algo que está fora daquilo que Deus tem para nós. Então, eu preciso cuidar bem daquilo que Deus me deu. Eu preciso cuidar bem, eu preciso estar bem, porque o Espírito Santo de Deus não vai habitar em um corpo doente. A palavra do Senhor vai dizer lá no livro de Oséias, no capítulo 4, no verso 6, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento, porque tu, sacerdote, rejeitou conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim, visto que te esqueceu da lei de Deus. Também eu vou me esquecer de você. Aqui o profeta Isaías vai falar que o povo estava corrompido, o povo estava manchado e o povo precisava. E ele vai dizer assim: olha, vocês estão sendo destruídos porque vocês não meditam na palavra, porque vocês não oram. Vocês fazem aquilo que não é da vontade de Deus. Então, existem alguns princípios que eu preciso. No verso 20, de onde nós estávamos lendo, de 1 Coríntios, vai dizer que nós fomos comprados com preço. Você foi comprado com preço de sangue. E isso não tem preço. Aleluia. Então eu e você precisa estar bem. Precisamos cuidar do Espírito Santo de Deus. Precisamos estar em constante oração, em constante busca com o Senhor, meditando na palavra. O corpo é o templo do Espírito Santo de Deus.
E esse templo, ele precisa ser cuidado, ele precisa estar bem, ele precisa estar com uma saúde boa, ele precisa para que o Espírito Santo de Deus habite. Você precisa estar bem para que o Espírito Santo habite em você. Esse é um dos princípios, primeiro, que Deus colocou no meu coração para falar nessa tarde. Que eu preciso estar bem de saúde, eu preciso cuidar bem de mim, eu preciso cuidar daquilo que Deus me deu, que é o Espírito Santo de Deus, para que ele habite em mim e eu esteja bem. Ele não vai habitar em um corpo doente, inflamado, desanimado, ainda que você venha a desanimar, mas você vai continuar firme, em pé no Senhor, porque Ele vai fazer a obra. Segundo princípio que o texto vem nos alertar nessa tarde, que eu preciso me livrar de coisas que possa afastar o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele é consolador, ele penetra a alma, ele precisa habitar em um corpo que foge da imoralidade, que foge da idolatria, que foge das coisas erradas. O Espírito Santo de Deus, ele muda o quadro da situação. Quando você está triste, que você ora, quem vem te consolar é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele penetra na sua vida e ele muda totalmente o quadro da situação. Terceiro ponto, eu preciso andar em santidade. E andar em santidade é glorificar a Deus em tudo. É no vestir, no andar, no se comportar. Eu preciso estar totalmente disponível para Deus habitar na minha vida. A palavra do Senhor vai dizer, lá no livro de Hebreus, no capítulo 13, no verso 8, vai dizer assim: Jesus Cristo, ele é o ontem, o hoje, é o mesmo e vai ser para sempre. Jesus, ele não muda. O Espírito Santo, ele só se afasta de você se você fizer por onde ele se afastar. Porque o Espírito Santo, ele não vai habitar em um corpo que vive praticando a imoralidade, que expõe, que se veste de forma incorreta. O Espírito Santo, ele é consolador, mas também o Espírito Santo, ele te alerta quando você está errado, quando você está passando por alguma situação difícil, ele está ali do seu lado te guardando. Muitas das vezes a gente diz, mas hoje eu estou me sentindo só. Mas você nunca está só, porque o Espírito Santo de Deus está sempre ali com você. O Espírito Santo de Deus, ele não abandona. Mas um ponto principal: como eu vou adorar a Deus se o templo de Deus está doente? O templo de Deus, o corpo, aonde o Espírito Santo habita. Como eu vou adorar a Deus se eu estou desanimada, se eu não oro, se eu não busco? Eu preciso estar em constante busca com Deus, ativa em Deus, para que o Espírito Santo de Deus, ele venha sobre mim, sobre a minha vida,
sobre todo o meu ser. Porque o meu corpo, ele é o templo do Espírito Santo. E esse templo, esse Espírito Santo, ele precisa estar bem. E isso depende de você. Porque Jesus Cristo, ele não muda. Muitas das vezes quem muda somos nós que mudamos. Nós que deixamos de orar, deixamos de buscar, deixamos de fazer aquilo que Deus quer. E isso vai se esfriando, há um esfriamento espiritual. Então eu preciso estar em busca constante com Deus, viver em santidade, glorificar o nome do Senhor, porque o meu corpo, a minha vida é propriedade exclusiva do Espírito Santo de Deus. E eu preciso cuidar bem dele. Mas cuidar bem não é só cuidar na área da saúde. Eu preciso sim estar bem fisicamente, emocionalmente, mas eu também preciso ter um caráter de Cristo. Amém? Vamos orar, agradecendo a Deus por essa palavra. E eu creio que o Senhor, Ele está no controle de todas as coisas. E outra, não esqueça que o Espírito Santo de Deus, ele tem parte exclusiva com o Senhor. Pai, quero louvar o teu nome, Pai, nesta manhã, nesta tarde. Agradecer ao Senhor por essa oportunidade. Que essa palavra possa chegar na vida de homens, de mulheres, que eles possam entender, Senhor, que precisamos estar bem, precisamos cuidar do templo do Senhor, precisamos estar em constante busca, porque o Espírito Santo, ele não habita em lugar sujo. Então que possamos, Deus, estar em constante busca com o Senhor em todo tempo. Que o Senhor possa transformar vidas através dessa reflexão da tarde, através dessa palavra, que o Senhor possa transformar corpo, alma e mente, em nome de Jesus Cristo. Que a graça do Senhor seja com todos. Fiquem na paz, em nome de Jesus.